No bloco anterior, nós falávamos sobre a importância da universidade estar no campo e vice-versa, dessa troca e do saber oral, né, que é passado muitas vezes de pai para filho. Onde buscar informação sobre quais são as plantas que são de fato comestíveis e podem trazer esse conteúdo nutricional do qual a gente falava, e quais são as plantas que são plantas que deveriam ficar na natureza e não virem para o prato. Como é que a gente faz essa distinção e onde buscar conhecimento hoje, né, que esse tema tá tão em tona, tão em voga? Você tem hoje algumas publicações, como a do próprio Valdelin, né, que trazem uma descrição sobre essas plantas, porque são plantas comuns, é isso, é mato, né, literalmente. Plantas espontâneas, plantas né? Brasileiras ou não brasileiras, ou mas naturalizadas, que mas que estão aqui, que são facilmente encontradas. A grande ressalva que a gente faz é que muitas vezes essas plantas, elas têm características muito similares a outras, que não são exatamente aquelas que a gente devia comer. Então, na verdade, você ter alguma experiência no potencial de identificação de plantas, ou você se ater a características que são estritamente particulares àquelas espécies que você está buscando, isso é muito importante. Porque às vezes a gente se confunde por uma besteira, as plantas são muito parecidas mesmo, e infelizmente a gente às vezes confunde e pode até estar se intoxicando com algumas espécies que não eram nem para a gente estar botando perto da boca, né, Viviane? Essa questão é bem delicada, você precisa sim ter uma identificação botânica e um aprofundamento, não dá para sair porque é planta, vou comer, né? Porque é planta, é uma hortaliça, é uma verdura, sim, é uma parte vegetal, é uma folha, mas pode inclusive matar. Não é? Você tem casos das plantas tóxicas muito sérias, assim. Então é muito importante você não se guiar pelo nome popular das plantas, que é um nome local, regional, que às vezes muda de região para região, não que seja melhor ou pior, mas a gente costuma usar a identificação científica nesse caso para você ter mais certeza de que planta é essa que você potencialmente está se alimentando, né? Para você ter essa certeza maior. Porque é grave, você tem oxalato de cálcio, você tem substâncias que podem, por exemplo, você tem a taioba, que é prima do Comigo Ninguém Pode, que mata por edema de glote. Então, que às vezes se confunde com inhame, você não come a folha do inhame, você come o inhame, né, que é o rizoma. Esse é outro aspecto importante, porque a gente também está sendo muito disseminado o aproveitamento integral de alimentos, né? E não é todo alimento que você come o todas tubérculo. As partes, exatamente, né? você come o tubérculo, por isso você vai comer a folha. Né? Você tem que guardar um certo cuidado com isso. E felizmente hoje em dia, quanto a isso, tem material acessível na internet, mas como a Viviane falou, guias, manuais, livros hoje com uma nomenclatura mais apurada, mas precisa ter esse cuidado, né? Para não se confundir na hora da identificação da espécie efetivamente. E as feiras hoje orgânicas já trazem esses alimentos mais próximos de quem mora na cidade, né? De quem não tem horta em casa e que às vezes não tem acesso a esse tipo de alimento. Há também um trabalho junto desses agricultores para que eles possam falar mais e melhor sobre essas plantas não convencionais? Na verdade, assim, eu acho que dar voz ao agricultor tem sido um trabalho bastante grande que a gente vem tentando conseguir. Os agricultores orgânicos hoje têm um espaço maior para isso, pelo menos. Muitos são os que vendem, né? São os próprios que vendem. Exatamente, porque eles têm essa facilidade. A gente tem o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, que é um circuito bastante grande. Se as pessoas entrarem na internet, elas vão conseguir saber aonde que ocorre em cada feira, em cada lugar. E aí eu acho que depende muito de quem consome estar disponível para conversar com quem vende nessas feiras, para eles contarem um pouco da história e de por que estão vendendo, se isso é uma tradição de família, né, de onde que isso veio, porque é uma conversa que vale a pena, né? É uma conversa que aproxima a cidade do campo. Humaniza, né? Humaniza, exatamente. E dá uma história para o alimento que você está comendo. Exatamente. Conta sobre a diversidade do Brasil, exatamente. Né? É um produto que conta a história, né? Literalmente conta a história da alimentação no Brasil, das possíveis mudanças e as substituições ou retornos de uso, né? Plantas que caíram em desuso, por exemplo, que são fantásticas, como é o caso da
da fécula da araruta, que fazia o biscoitinho de araruta, né? Que é uma planta para os celíacos fantástica, né? Para quem tem limitação de glúten. Pois é, mas para muitos lugares, é uma planta que ocorre em quase todo o Brasil e que cai um desuso, mas que é fantástica, né? E não tem risco, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E que eu acho que tem esse resgate, se é possível, né? Esse incentivo é uma das plantas bacanas, e é a oportunidade também de valorar o agricultor, né? Para a gente conseguir, na verdade, inclusive, cruzar esse obstáculo de que o que é a tradição rural é uma tradição pobre, né? Então, isso é comida de pobre. Isso ajuda bastante nisso também. Agora, em relação à recuperação dessas plantas que você falou, que caem em desuso, há algum trabalho também para a obtenção de sementes e também a disseminação, a reintrodução delas nos seus espaços e também junto aos agricultores? Acho que a Embrapa faz, a gente tem um trabalho grande sobre isso, a Embrapa Senargem tem um trabalho grande sobre isso. A gente vem tratando de tentar manter um banco de germoplasma, mas a gente tem tido um esforço também bastante grande em tentar preservar sementes crioulas. Eu tenho uma colega, Ana Garofolo, que trabalha especificamente com isso. A gente tem tentado também, na fazendinha agroecológica, ter um ambiente onde a gente preserva propágulos em geral, não só sementes, né? Porque infelizmente, quanto a tubérculos, a gente teve uma perda bastante grande do que se costuma ser consumido, né? Os carás, né? A gente teve uma perda bastante grande e a fazendinha tenta fazer um pouco, pelo menos aqui, tenta fazer um pouco esse papel. Mas se a gente der uma rodada pelo Nordeste, a gente vai ter aí outros centros e até os agricultores mesmos, eles têm uma organização que tenta entre eles manter essa coisa de conservação do material genético. Para o grande público, onde fica a fazendinha da Embrapa? A fazendinha ela fica em Seropédica, ela não é só da Embrapa, ela é da Universidade Rural do Rio de Janeiro também e da Pesagro, então ela é uma multi-institucional de 4 instituições que tentam firmemente conduzir uma experiência de produção orgânica e de conservação genética de alimentos tradicionais. E lá no Jardim Botânico, vocês costumam fazer palestras ou falar um pouco mais das plantas, dos usos? Sim, a gente tem os cursos da pós-graduação, né, na área de etnobotânica, onde a gente faz essa abordagem das plantas alimentícias, não convencionais e convencionais, das mudanças e a questão histórica. A gente trata nas disciplinas. Nas palestras, às vezes, sim, a gente tem o Museu do Meio Ambiente, que tem esse campo, essa possibilidade da divulgação científica. E, sim, esse ano a gente teve uma pesquisadora até do Amazonas, a professora Noêmia Casuê, do INPA, que veio falar sobre os cogumelos, o potencial dos cogumelos da Amazônia, principalmente por parte dos Yanomamis, e o potencial dos cogumelos comestíveis da Amazônia. Então, a gente teve isso esse ano no Jardim Botânico. No Jardim Botânico, a gente também tem uma área em pequena escala, nada comparada à Embrapa, da conservação ex situ, por exemplo, do cará, um cará Dioscorea trifolia, que a gente trouxe da Amazonas e faz um processo de cultivar ela no Jardim Botânico em pequenos espaços, né, para manutenção dos tubérculos e começo de estudo da biologia da planta. Bem, muito obrigada pela presença de vocês e por ter trazido tanto conhecimento em relação às punks. Obrigada, Mariela, obrigada, Viviane, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, vai lá, é rapidinho para você poder saber tudo o que acontece no Rio em Foco. TV Aleste, o canal do Povo, até a próxima.